voltas, tudo apostos para o sinal verde, para a largada da categoria rainha do motociclismo, MotoGP. As motos estão alinhadas, é retirada a bandeira vermelha, motores ao máximo, luz verde, bom arranque dos homens da frente, sobretudo de Loris Capirossi, também de Max Biaggi. Vamos ver quem vai chegar à primeira curva do circuito do Autódromo do Estoril em primeiro. É Max Biaggi, é a moto amarela, número 3. Tem atrás de si também outro italiano que tenta agora na descida para a curva 2 colar-se a Max. Terceira posição para Sete Gibernau, que ganhou assim uma posição, aqui vemos no oráculo, Biaggi em primeiro, Capirossi em segundo, Gibernau terceiro, Rossi quarto, Troy Bellis muito bem, na quinta posição, ele que tinha o oitavo lugar na grelha de partida, Olivier Jacques é sexto, portanto uma nota positiva para já, com Troy Bellis em Ducati a conseguir ultrapassar alguns dos seus adversários logo na fase de arranque. Sim, foi o piloto que conseguiu uma melhor progressão face aos lugares que ocupavam na grelha. Também Tony Kawa ganhou 2 lugares. Os pilotos nesta fase, naturalmente, ainda juntos, com Max Biaggi na dianteira, piloto italiano que tripula uma Honda, de resto também as motos que são utilizadas por Sete Gibernau e Valentino Rossi. Pelo meio ali também instalada a Ducati, os Ducati de Loris Capirossi e Troy Bayliss. Ao fim e ao cabo, tirando alguns acertos por menor em termos mecânicos, para já este início de corrida a justificar aquilo que tem vindo a ser a hierarquia do campeonato, porque os 3 pilotos da Honda referidos estão nas primeiras posições, seguidos dos 2 condutores da Ducati. Terminada a primeira volta, Biaggi a manter o primeiro lugar, seguido por outro italiano, Capirossi, em Ducati, Gibernau, autor de 4 vitórias na terceira posição, Rossi, Bellis e Nakano, portanto a hierarquia a manter-se, fase inicial, portanto estão a cumprir apenas a segunda volta, portanto os pilotos ainda muito juntos, num circuito extremamente difícil para encontrar um bom compromisso em termos de afinação, porque tem uma longa reta da meta, o único lugar onde é engrenada a 6ª velocidade. Os pilotos ontem conseguiram ultrapassar a barreira dos 320 km por hora. Aqui é outro dos sítios, mas a reta interior utilizam apenas a 5ª velocidade, chegam aos 290 km por hora, e o circuito tem curvas de 2ª e 3ª velocidade, curvas difíceis, tem descidas, tem subidas, tem um gueixo negociado em primeira velocidade, que vamos ver dentro de poucos segundos. Começa aqui, portanto, esta negociação, esta direita. Os pilotos vão negociar esse gancho em primeira, um gancho muito difícil, onde utilizam é este, que temos na imagem, utilizam apenas 10% do poder de aceleração destas motos com quase 1000 centímetros cúbicos, algumas delas 990, portanto com cerca de 220 cavalos de potência. Depois uma parabólica, agora vão na zona dos S's, uma zona também negociada em segunda, terceira, e a parabólica em quarta, muito difícil, mas onde é importante sair para ter depois muita velocidade de ponta na reta da meta. E aqui plena potência dos motores para depois uma travagem pronunciada. Como disseste, ontem foi estabelecido um novo recorde em termos de velocidade de ponta, os tais 320,5 km/h. Para os senhores espectadores terem uma ideia do que este número em termos relativos significa, o anterior recorde do ano passado, nesse pormenor, era de 307 km/h. Também, durante os treinos, o vento soprou com intensidade, bem mais do que hoje se faz sentir no Autódromo de Estoril, e num dos dias, pelo menos, como o vento soprou na direção em que os pilotos rodam na reta, isso também, de certa maneira, contribuiu. De qualquer forma, não é só na pista portuguesa que estas máquinas, em relação às da época passada, têm conseguido melhores resultados. Este ano, em Mugello, a pista italiana, que também possui uma reta bastante grande, Loris Capirossi conseguiu rodar nem mais nem menos do que a 332 km/h.
Neste momento, Max Biaggi é o piloto mais rápido em pista, 1:39.680. Portanto, o piloto a conseguir já na fase inicial os depósitos de 24 litros de gasolina, segundo os regulamentos para este ano. Portanto, ainda bastante cheios, mas o recorde da volta mais rápida a cair já em 1 segundo. Portanto, aquilo que dizias está perfeitamente traduzido já nas voltas iniciais. Estas motos 4 tempos estão no início, na sua fase de desenvolvimento, mas já estão a dar cartas, os tempos a baixar, quer em situação de corrida, quer também nos treinos oficiais, quer em velocidade de ponta. Portanto, um grande desenvolvimento que estes protótipos têm. E a resposta da parte de Valentino Rossi, que já está na segunda posição, atrás também de Biaggi, muito perto, portanto 1:39.189, a baixar quase meio segundo. É um tempo muito bom para início de corrida, ele é apenas 7 décimos de segundo mais lento do que o registro ontem alcançado, que valeu a pole position para Loris Capirossi. Portanto, os pilotos desde o início a aplicarem um ritmo bastante intenso e, como é visível, os homens que têm dominado este campeonato a isolarem-se já do grosso do pelotão. Aqui os dois italianos da Honda, Max Biaggi e Valentino Rossi. Bonita imagem esta captada a partir da câmara que está instalada na Honda oficial de Max Biaggi. Agora a imagem a partir da moto de Rossi, que vai em segundo. É possível ver, de facto, a arte, o talento, o engenho destes pilotos, a mudança constante, o piloto ali a tocar no asfalto com o joelho esquerdo ou direito. Portanto, a arte de tripular estas motos com quase 1000 centímetros cúbicos de cilindrada e, de facto, uma potência que, nesta fase de desenvolvimento da categoria de moto GP, estão, de facto, a dar grandes espetáculos em praticamente todas as pistas do campeonato do mundo. Cerca de 1,5 segundos aproximadamente a diferença de Biaggi e Rossi para os perseguidores, capitaneados pela Ducati de Capirossi. Ducati que neste circuito poderá ter algumas dificuldades acrescidas, apesar de novos componentes de ciclística estreados na corrida anterior, há 3 semanas em Brno, e esses componentes, além de um novo quadro, também uma forquilha dianteira de maior diâmetro, de 50 mm. Segundo Loris Capirossi e também o seu companheiro Troy Bayliss, isso conferiu à máquina uma maior rigidez, tornou a moto mais estável em aceleração, mas apesar disso, num circuito sinuoso como este do Estoril, com curvas lentas, aí a Ducati revela-se menos maniável do que as Honda. Compensa depois em parte essa perda com uma maior potência que pode explorar, por exemplo, na reta da meta. Na frente continua a luta entre dois italianos, aliás, Capirossi vem mais atrás, portanto, estes tenores italianos a dar festival logo nesta fase. E deixa dizer, José Almeida, um bom desempenho está a ser também o de Tamada, o piloto japonês que este ano se estreia no Mundial. É a primeira vez que roda no Autódromo de Estoril e ocupa neste momento a 6ª posição. Piloto que concorre também com uma Honda RCB. O piloto com 26 anos, é a primeira temporada no campeonato e nos treinos, como disseste, conseguiu, portanto, um 9º posto bastante bom. Entretanto, vemos a classificação ao fim de 5 voltas. Tamada na 12ª. Olivier Jacques ontem foi um dos mais rápidos em termos de velocidade de ponta, na 11ª posição. A Suzuki e a Aprilia continuam com resultados precários. Vemos ali a Roberts, o anticampeão do mundo do ano 2000, apenas no 14º lugar. E voltamos à cabeça da corrida. Entrada na travagem para a parabólica interior. Bonitas imagens estas com os dois homens da frente. Valentino Rossi, o líder do campeonato, que chegou ao Estoril a ensaiar aqui já uma primeira tentativa para ultrapassar Max Biaggi, que teve uma boa prestação nos treinos. Experimentaram na sua equipa
novos escapes. O resultado foi bastante bom, portanto um bom tempo, 1:38.718 na qualificação, que lhe garantiu o segundo lugar para a corrida, mas Biaggi ainda se queixa um pouco que a moto é brusca, portanto o motor não está a 100%, o vento é uma dificuldade, já disseste que faz menos vento, ele no início desta prova era cerca de 7 km por hora, a temperatura é excelente, 22 graus, temperatura ambiente, em pista um pouco mais, cerca de 28, 29 graus, portanto, o ideal, as condições muito semelhantes àquelas que decorreram ontem na segunda sessão de treinos oficiais, em que o atual campeão em título se equivocou e não conseguiu experimentar os pneus de qualificação para ir buscar a pole position. Sim, mas isso foi por culpa da sua equipa que não Exatamente. procedeu à sinalização de vida no final do treino. De qualquer forma, ainda falando do vento, ele condiciona de duas formas diferentes a eficácia destas motos. Uma porque varia de direção, varia de intensidade com frequência, torna difícil o acerto das motos, por exemplo, em termos de suspensão, mas também, quando sopra muito, traz para a pista poeira e faz com que a aderência também seja variável, o que torna problemática a escolha dos pneus mais eficazes para a prova. Ali, mais uma vez, Rossi a mostrar-se a Max Biaggi, a fazê-lo sentir que está ali pronto para, na altura que entenda, lançar o seu ataque. Aliás, essa será uma das incógnitas para a prova de hoje, ou seja, Rossi ontem testou uma borracha mais macia, portanto esse pneu tem um bom comportamento pelo menos entre as 15 e 20 voltas. A incógnita será o tipo de borracha e a durabilidade do pneu em termos de aguentar, portanto, a dureza das 28 voltas a um traçado onde há curvas para a esquerda, para a direita, zonas lentas, parabólica, portanto, a parabólica é feita com a parte direita do pneu mais em contacto, portanto, com o asfalto. Portanto, que são dificuldades técnicas que a Michelin tem encontrado boas soluções para este circuito e também para os outros. Basta referir que já lá vão 303 vitórias em grandes prémios, portanto, a marca de pneus francesa a ter neste momento a hegemonia na classe de MotoGP. Sim, e a banda direita dos pneus é mais solicitada nesta pista, na medida em que existem precisamente 9 curvas para a direita e só 4 são para a esquerda. Portanto, há mais tempo de inclinação para esse lado da moto e, por consequência, dos pneus. Continua o duelo, ou pelo menos para já a pressão que Rossi está a cometer sobre o adversário, embora em termos de discussão do título mundial este ordenamento sirva perfeitamente os interesses de Valentino Rossi. O seu principal adversário está mais atrás, é Seth Gibernau, como dissemos, separa-nos 34 pontos. Portanto, Rossi para já a jogar de uma forma inteligente, a seguir um piloto que não precisa de marcar diretamente e a ver o que as coisas dão. Quanto a Gibernau e Capirossi, também dá 3 ou 4 voltas para cá, têm mantido ali aquela diferença na casa dos 2 segundos para os homens da frente, portanto navegam à vista, não têm deixado que Biaggi e Rossi cavem uma maior força, uma maior distância. Vamos ver o que isto está numa altura em que estão percorridas já 8 voltas da prova. 307 as velocidades, 308.7 para Rossi, portanto, maior velocidade ponta, não há grande diferença para Biaggi, portanto, estas velocidades estão longe de ser semelhantes à dos treinos de qualificação, porque, por vezes, os pilotos só levam gasolina para 4, 5 voltas, portanto, a moto é mais leve, usam também pneus de qualificação. A Michelin está a dar 2 jogos por grande prémio a cada piloto oficial, portanto, são ingredientes diferentes para conseguir também melhores tempos e onde se registra, consequentemente, maior velocidade de ponta. Aqui é, de facto, a consistência, a durabilidade da borracha para o piloto poder contar com uma boa aderência ao longo de toda a prova. Roda dianteira bem levantada, tanto de Max como de
Valentino Rossi. Rossi que ontem não viu no Estoril a confirmação do seu contrato. Esperava-se, o presidente do HRC esteve presente, esteve entre nós. Era muito aguardada esta conferência de imprensa, mas não saiu fumo branco. Portanto, a pressão está do lado do italiano. Há muitas possibilidades de ele continuar ligado à Honda. Apenas adiantou que serão 6 motos para 6 pilotos e não 7, como acontece neste campeonato. Os nomes dos pilotos não foram revelados, nem as equipas, sabendo-se que a Honda vai continuar o seu casamento, entre aspas, com a Repsol, que patrocina a marca nipónica nos últimos anos, e terá 2 pilotos oficiais. De resto, os outros não estão ainda seguros, porque a Ducati, entretanto, parece que oferece uma soma choruda, cerca de 10 milhões de dólares, para que Valentino Rossi vá tripular uma destas maravilhas deste ano, que são as Ducati, correto assim? Sim, e para os espectadores menos entendidos, o HRC é o Departamento de Competição da Honda. Esteve, como disseste, entre nós o Presidente. Ele declarou ontem que existem cerca de 90% de hipóteses de manter a continuidade de Valentino Rossi na equipa. A questão dos proventos, do salário do piloto italiano certamente será um dos focos de discussão. Rossi também aproveitará sem dúvida essa oferta milionária lançada pela Ducati para tentar convencer os homens da Honda a puxarem mais pelos cordões à bolsa e, portanto, aproximarem-se desse valor. Por outro lado, de certa forma, em jeito brincalhão ou irónico, o presidente do HRC também sustentou que, caso Rossi não continue na equipa, então vão fazer uma moto capaz de o bater como adversário. Uma vez instado a pronunciar sobre aquilo que se propala no paddock, ou seja, se a Honda vai ou não fazer uma moto de 6 cilindros, sobre isso o presidente fechou-se em copas e reduziu a essa afirmação, no momento em que víamos ali Michael Doohan na imagem. Michael Doohan, consultor técnico da Honda. Rossi está na equipa que era anteriormente pertence deste piloto australiano, que ganhou 5 títulos consecutivos nesta categoria e que entregou bem o testemunho a este italiano que venceu 2 campeonatos, um ainda em 500 centímetros cúbicos, o outro o ano passado já na categoria GP e anteriormente tinha tido 2 coroas, 125 e 2,5. E com as coisas neste ponto, Biaggi instalado na dianteira desde o comando, perseguido por Valentino Rossi, mais atrás Loris Capirossi e Seth Gibernau, vamos agora para um curto intervalo. Voltamos já. Surpreender Max Biaggi e assumiu o comando da prova. Entre primeiro e terceiro, portanto agora Rossi e o terceiro é Seth Gibernau, a diferença também aumentou de 2,8 para 3 segundos. Portanto, o piloto italiano, depois de ultrapassar Max Biaggi, que vemos aqui, elevar a diferença no oráculo 1.1 para 1.3. Portanto, depois de ultrapassar o piloto da Honda, da equipa de Sito Pons, portanto, a conseguir ganhar algum avanço. Portanto, os 4 primeiros agora separados, aqui a escorregar o pneu traseiro da Ducati de Loris Capirossi. Como disseste, perdeu a terceira posição para Seth Gibernau, piloto espanhol que tem feito uma temporada
extraordinária, 4 vitórias, a primeira delas na África do Sul, depois repetiu a proeza em Le Mans, no Grande Prémio de França, em Assen e também na Alemanha. Completou, portanto, o ciclo de 4 vitórias e o piloto que ocupa a segunda posição a 34 pontos do líder desta prova, de Valentino Rossi, também líder do campeonato do mundo. E Guy Bernal, que vemos agora, é um piloto que não tem grandes recordações do Estoril. 3 participações na pista portuguesa, outras tantas desistências, e 2 delas no ano 2000 e em 2002, quando comandava as corridas. Portanto, algum infortúnio, uma espécie de maldição que Guy Bernal, que tem afetado Guy Bernal no Autódromo de Estoril. Marco Melandri na 6ª posição. Melandri tripula uma Yamaha oficial. Esta temporada, a marca dos 3 dias não se tem dado muito bem, porque tanto Alexandre Barros, com alguns resultados negativos, mas também fruto das quedas sucessivas que foi tendo ao longo do campeonato. O melhor representante neste momento é Carlos Checa em termos de campeonato. Barros, o seu companheiro também, Olivier Jacques, não têm ao longo da temporada tido, portanto, frutos positivos. Apenas uma vez no pódio, e essa foi através de Alex Barros no Grande Prémio de França. Sim, porque os pilotos da Yamaha foram também castigados por lesões, 2 deles. Melandri falhou os 2 primeiros grandes prémios da época ao lesionar-se nos treinos para a corrida inaugural no Japão, onde também Alexandre Barros começou mal, com uma queda e a lesionar o joelho. Mais tarde, já no miolo do campeonato na Grã-Bretanha, em julho, voltou a cair em treinos, lesionou uma mão e isso fez-lo perder a corrida, um fenómeno muito raro no piloto brasileiro, já não acontecia há 11 anos, desde 1992 que Alexandre Barros disputava consecutivamente todos os grandes prémios. Aliás, ele é aquele que tem um currículo mais vasto nessa matéria, o piloto mais experiente. Aqui, antes do Estoril, tinha 219 grandes prémios no ativo, mas dizíamos, portanto, lesões. No caso, Alexandre Barros em Inglaterra lesionou uma mão, portanto, prejudicarem o campeonato, seja de Melandri, seja de Barros. Aqui na corrida, como vimos, Melandri vai em 6º, Alex Barros está no 8º lugar. Aqui a ultrapassagem de Troy Bayliss, número 12, a ganhar, portanto, mais uma posição. A troca, portanto, com o número 33, foi aqui na imagem, que é Marco Melandri, ex-campeão do mundo de 250 cm3, mas que, como dissemos, não tem feito uma boa adaptação, também porque sofreu algumas quedas, problemas físicos, e a Yamaha não é uma moto competitiva, não foi no passado, também nesta temporada não confirmou. Aqui na imagem, Marco Melandri, ainda jovem, portanto, um dos pilotos de quem se espera muito no campeonato. Mas dizias há pouco, se Guy Bernal não tinha boas recordações do Estoril, o piloto que está agora na imagem, esse sim. Valentino Rossi lidera, o doutor, como é conhecido, o seu mecânico a dar-lhe a posição e o tempo, portanto, mais uma passagem, está cumprida a 17ª, aumentou a diferença, portanto, ele é mais rápido, quase 4 décimos de segundo por volta em relação a Max Biaggi, portanto, a puxar ao máximo, é ao seu estilo, depois de ultrapassar ou de passar para a frente da corrida. Rossi, 3 vezes no pódio em outras tantas corridas no Estoril, vitórias aqui em 2001 e 2002, e em 2000 foi apenas terceiro. E o piloto continua a afirmar que o Estoril não faz parte do lote das suas pistas preferidas. Portanto, o que faria se de facto fizesse, não é? Portanto, com um currículo deste, é só o piloto com o melhor palmarés na pista portuguesa. O segundo melhor nessa matéria é Marco Melandri, mas na cilindrada 250, também Melandri, em 3 aparições, conseguiu sempre subir ao pódio, uma vez no 3º lugar e as 2 mais recentes na 2ª posição. Não chegou a ganhar nenhuma corrida. Portanto, os 2 pilotos, digamos que melhor sucedidos nas anteriores passagens do Mundial de Velocidade pelo Autódromo do Estoril. A diferença de Biaggi para Guy Bernal agora sustentável, um pouco mais de
3 segundos. Guy Bernal, piloto também oficial da Honda, bons resultados, já o referimos há pouco, aquilo que temos na imagem. Ontem teve alguns azares, 2 saídas de pista, mas não chegou a cair, prejudicou um pouco em termos de treinos. Piloto catalão, que chegou a andar perdido na Suzuki, mas nesta transferência para a Honda, sem dúvida que na equipa dirigida por Fausto Perezini tem feito um bom trabalho. Esse trabalho também não se deve esquecer que o deve, em certa medida, também a um bom relacionamento e à técnica de Juan Martínez, que é o responsável técnico pela Moto Odsec. É muito jovem, tem 29 anos, mas uma longa experiência como técnico de suspensões da Showa. Trabalhou 3 anos com Michael Doohan e outros tantos com Rossi. Portanto, um técnico experimentado, um técnico que trabalhou com 2 dos melhores pilotos do mundo nesta categoria e que esta época está a ensinar também Seth Guy Bernal. E a diferença de material, de facto, faz muita diferença, porque Guy Bernal tem 30 anos de idade, tem 11 de envolvimento no Campeonato do Mundo de Velocidade e só este ano como que explodiu para os grandes resultados. Disseste há pouco, e com razão, de facto, nos últimos anos na Suzuki o material não lhe permitia evoluir de forma satisfatória. Agora, aos comandos de um dos protótipos de ponta nesta categoria, uma Honda RCV, de facto, Guy Bernal a conseguir bons desempenhos. Ele, à partida para o Estoril, tinha tantas corridas ganhas este ano como Valentino Rossi, 4 para cada uma. Depois, a diferença de pontuação fazia-se pelas outras classificações, porque Valentino Rossi, nas 10 jornadas, conseguiu sempre subir ao pódio, em qualquer posição, enquanto isso não foi um objetivo alcançado por Seth Guy Bernal. Aliás, uma parte da diferença é também devida ao facto de Guy Bernal ter sofrido uma queda no Grande Prémio de Espanha em Jerez-la-Fronteira e não ter marcado pontos nessa oportunidade. 9 voltas do final, tudo na mesma na frente, portanto Rossi a comandar, segunda posição para Max Biaggi, depois vem Seth Guy Bernal, Loris Capirossi completa, portanto, o primeiro quarteto. Mas tudo ainda é aberto.